Olá, vestibulando! Eu sou o professor Miranda e estou aqui para apresentar para vocês o conceito envolvendo funções. Para isso eu vou utilizar o material do curso e colégio objetivo, ok? Vamos começar. Considerando os conjuntos A, formado pelos elementos 2 e 4, e B, formado pelos elementos 1, 3 e 5, represente, item A, AXB, enumerando um a um seus elementos. AXB é o produto cartesiano entre os conjuntos A e B, ou simplesmente A cartesiano B. O A é um conjunto, o B é um conjunto, portanto essa é uma operação envolvendo conjuntos, e o resultado dessa operação também é um conjunto. Os elementos desse conjunto, do A cartesiano B, são pares ordenados. São pares ordenados. Pares ordenados. Par, obviamente, porque eu tenho duas informações, e ordenado porque a ordem é importante. O par ordenado 2, 1, difere do par 1, 2. Ficou claro? Isso é importante observar. Pois bem, o conjunto A cartesiano B, ele é formado por pares ordenados. Pares ordenados que eu construo respeitando a seguinte condição. O primeiro elemento de cada par deve pertencer ao primeiro conjunto do produto cartesiano. E o segundo elemento de cada par deve pertencer ao segundo conjunto do produto cartesiano. Eu, na verdade, preciso construir todos os pares ordenados possíveis, combinando desta forma os elementos de A e os elementos de B. Notem que os elementos de A são 2, 4 e os de B 1, 3, 5. Portanto, eu posso ter um total de 2 vezes 3, 6 pares ordenados. Isso mesmo. Para que eu possa identificar a quantidade de elementos de um produto cartesiano envolvendo os conjuntos A e B, basta multiplicar o número de elementos de A, que nesse caso é igual a 2, pelo número de elementos de B, que nesse caso é igual a 3. De acordo? Então, 2 vezes 3, 6. 6 é o número total de pares ordenados de elementos que o A cartesiano B possui. O primeiro deles pode ser, por exemplo, o par 2, 1. Depois eu teria o par 2, 3. Depois eu teria o par 2, 5. Agora eu tenho o par 4, 1. O par 4, 3. E o par 4, 5. Notem que os elementos do produto cartesiano são pares ordenados em que o primeiro elemento precisa estar no conjunto A. A é o primeiro conjunto do produto. E o segundo elemento de cada par ordenado tem que estar no conjunto B. B é o segundo conjunto do produto. Pois bem, então temos aqui os elementos do A cartesiano B. 2, 1, 2, 3, 2, 5. Lembram? O 2 é elemento do A, 1, 3 e 5 são elementos do conjunto B. Depois eu tenho os pares 4, 1, 4, 3 e 4, 5. 4 também é elemento de A e 1, 3 e 5 elementos de B. Podem contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados. De acordo? Então, em resumo, o produto cartesiano entre os conjuntos A e B é um conjunto formado por pares ordenados. Esses pares ordenados são construídos de tal forma que o primeiro elemento do par está sempre no primeiro conjunto do produto cartesiano. Nesse caso é o A. E o segundo elemento de cada par está sempre no segundo conjunto do produto cartesiano, que nesse caso é o B. Deu para entender? Item B. Ele quer que eu represente A cartesiano B por meio de um diagrama de flechas e de um gráfico cartesiano. Diagrama de flechas e gráfico cartesiano. Vamos começar pelo diagrama de flechas. Esse aqui é o conjunto A. Notem que ele tem apenas dois elementos, os números 2 e 4. Este é o conjunto B. Ele tem elementos 1, 3 e 5. Eu vou, a partir do diagrama de flechas, representar os elementos do produto cartesiano entre A e B. Então, quando eu coloco uma setinha, uma flechinha, partindo de 2 indo ao número 1, eu estou, na verdade, representando o par ordenado 2, 1, que, como todos já viram, é elemento de A cartesiano B. Depois eu tenho o par ordenado 2, 3. Olha aqui que bonitinho, ele está aqui. Depois eu tenho o par ordenado 2, 5. Tá bom? Agora, eu tenho o par ordenado 4, 1.
par ordenado 4, 3 e, por fim, o par ordenado 4 e 5. Notem que eu tenho 6 pares ordenados representados a partir de um diagrama de flechas. De acordo? E agora precisamos representar o mesmo produto cartesiano envolvendo A e B, né? Fazendo uso de um gráfico cartesiano. Olhando para cá. No gráfico cartesiano, eu utilizo, claro, o sistema cartesiano, né? No eixo horizontal, o eixo normalmente representado pela letra X, e que recebe o nome de eixo das abscissas, eu vou colocar os elementos que pertencem ao primeiro conjunto do produto cartesiano. Nesse caso, o primeiro conjunto do produto cartesiano é o A. Então, aqui eu vou destacar os elementos que estão no conjunto A. São eles 2 e 4. De acordo? No eixo vertical, eixo normalmente representado pela letra Y e que recebe o nome de eixo das ordenadas, nós vamos destacar os elementos do segundo conjunto do produto cartesiano. Nesse caso, o conjunto B. E os elementos são 1, 3 e 5. Agora, eu vou, a partir do 2, que é elemento do conjunto A, traçar uma vertical perpendicular ao eixo X. Eu tracei a vertical. Ok? Agora eu traço uma horizontal, né, passando pelo 1, intersectando o eixo Y no valor 1. Ok? Está aqui uma horizontal, né? E a intersecção entre a vertical e a horizontal é um ponto, tá vendo? Eu digo que esse ponto tem a abscissa valendo 2 e a ordenada valendo 1. E esse ponto aqui, ele representa um par ordenado. Ele representa o par ordenado 2, 1. Par ordenado 2, 1. Então, observem que o primeiro elemento de cada par ordenado sempre está no eixo das abscissas, que é o eixo horizontal. E o segundo elemento de cada par ordenado está no eixo das ordenadas, no eixo vertical. Tá? Então, esse aqui é o par 2, 1. Aí teríamos também o par 2, 3. Esse é outro par, ó, par 2, 3. Par 2, 3. Lembrando que o primeiro elemento do par sempre está no eixo X, eixo das abscissas. Aqui mais um par, que é o par 2, 5. Depois eu tenho o par 4, 1, o par 4, 3 e o par 4, 5. Observem, é muito importante. Cada ponto representa um único par ordenado, de acordo? Eu até costumo dizer que esse par ordenado, né, indica o endereço do ponto no sistema cartesiano. O par ordenado 4, 1 me permite encontrar a posição deste ponto no sistema cartesiano. Olha ele aqui. Esse é o par ordenado 4, 1. Então tá, ficou claro isso aí? Muito bem, à minha direita eu tenho, portanto, a representação do produto cartesiano a partir de um diagrama de flechas, e à minha esquerda eu tenho a representação do mesmo produto cartesiano a partir de um sistema cartesiano. Tá ok? Acompanhando até aí? Muito bem. Muito bem, item C. Represente por meio de um diagrama de flechas a relação binária. Vejamos o que é isso. H igual chaves. Já sei que é um conjunto, né? Discutimos isso anteriormente. Se eu tenho um par de chaves, é porque eu tenho um conjunto. E o que aparece entre estas chaves recebe o nome de elemento do conjunto, né? A não ser que eu tenha uma expressão numérica. Caso contrário, entre duas chaves, eu tenho sempre elementos de um conjunto. Então, aqui eu tenho H igual, o conjunto. Dentro desse conjunto, eu tenho pares ordenados. Esses pares ordenados pertencem ao produto cartesiano envolvendo A e B. Então, dentro desse conjunto, eu tenho pares ordenados que estão no cartesiano B. Nós sabemos que o número total de pares ordenados do produto cartesiano entre A e B é igual a 6, né? Fizemos isso agora há pouco, nós observamos isso há pouco. Pois é, dentro desse conjunto eu tenho alguns pares ou pares ordenados desse produto cartesiano. Será que todos? Me parece que não, ó. Tal que o y, que é o segundo elemento de cada par ordenado, deve ser sempre menor que x, que é o primeiro elemento. Então, os pares ordenados pertencentes ao cartesiano B, ao A cartesiano B,
que estão dentro desse conjunto são tais que o segundo elemento sempre é menor que o primeiro elemento. Então eu vou procurar, dentre os elementos do A cartesiano B, quais são aqueles pares em que o segundo elemento, aqui o segundo, tá vendo? O Y, sempre é menor que o primeiro. Vamos procurar? Olha, esse é um par em questão. Esse é um. O segundo elemento é menor que o primeiro. Opa, mais um par. O segundo elemento é menor que o primeiro. Mais um par. O segundo é menor que o primeiro. Bom, eu tenho a impressão de que os únicos pares do produto cartesiano entre A e B que estão dentro do conjunto H são 2, 1, 4, 1 e 4, 3. Então, eu vou representar essa relação binária por um diagrama de flechas, 2, 1, 4, 1, 4, 3, e enumerando cada um dos elementos, 2, 1, 4, 1, 4, 3. Agora, observe que este conjunto, ele é um subconjunto do produto cartesiano entre A e B. Lembra? Quando é que um conjunto é subconjunto de outro? Quando os elementos desse primeiro conjunto também são elementos do outro conjunto, do segundo conjunto. Então, dizer que esse conjunto H é um subconjunto do produto cartesiano entre A e B é o mesmo que dizer que os elementos que estão em H são elementos do A cartesiano B, né? Então, o H é um subconjunto de A cartesiano B, ou é parte do A cartesiano B. E isso é o que nós chamamos de relação binária. A relação binária é um subconjunto de um produto cartesiano. Toda vez que eu disser para vocês que eu estou considerando uma relação binária, eu estou considerando um subconjunto de um produto cartesiano. Qualquer subconjunto de um produto cartesiano recebe o nome de relação binária. Entenderam? Então, a relação binária H tem 3 elementos: 2, 1, 4, 1 e 4, 3. De acordo? Item D. Represente, por meio de um diagrama de flechas, a relação binária G. Nós já sabemos que relação binária é um subconjunto de um produto cartesiano. Então, esta relação binária G é um conjunto que é parte de um produto cartesiano. É um subconjunto de um produto cartesiano. Entre aspas, é um pedaço do produto cartesiano. De acordo? Vejamos, G é um conjunto formado por pares ordenados. Claro, se G é um subconjunto de um produto cartesiano e o produto cartesiano é formado por pares ordenados, G deve ser um conjunto formado por pares ordenados. Claro. Esses pares ordenados estão em A cartesiano B. Mas não são todos os pares de A cartesiano B que estão dentro de G. Somente aqueles, ou tal que, o segundo elemento do par tem que ser o primeiro mais 3. Então, o segundo elemento do par tem que ser o primeiro mais 3. Então, olha para cá um minutinho. Ó. O segundo elemento do par está no conjunto B. E ele tem que ser o primeiro mais 3. Então, para obter o y, que é o elemento que está em B, basta que eu adicione ao x, que é o elemento que está em A, 3 unidades. 2 mais 3, 5. Prontinho. Se o x, olha para cá, se o x for 2, 2 elementos de A, se o x for 2, 2 mais 3, o y será 5. Se o x for 4, 4 mais 3, o y teria que ser 7, mas 7 não está no conjunto B. Então vamos recordar. Para x igual a 2, note que x é o primeiro elemento do par, portanto está no A. Então, se o x for 2, 2 mais 3 dá 5. Então, o y, que é o segundo elemento do par que está em B, tem que ser o 5. De acordo. Esse é um par desta relação binária. E se o x for 4? 4 mais 3 dá 7. 7 não está no conjunto B. O y é o segundo elemento do par e ele deve estar necessariamente em B. Mas 7 não está em B. Portanto, esse par não pertence a essa relação binária por não pertencer ao A cartesiano B. Assim, a relação binária G tem um único elemento que é o par 2, 5. Olha, aqui no diagrama de flechas eu tenho um único elemento, um único par ordenado, o par 2, 5. Ficou claro?
Item E. Represente, por meio de um diagrama de flechas, a relação binária F, formada por pares ordenados que pertencem à cartesiano B, tal que o segundo elemento do par, o y, ele deve ser sempre o primeiro elemento mais 1, ok? Lembrando que o segundo elemento está no B, o primeiro elemento está no A. Então eu vou escolher os elementos de A, vou substituir aqui e vou achar o correspondente em B. Vamos lá? Para x igual a 2, 2 mais 1 é 3. Então o y teria que ser 3. O y também tem que estar no B. 3 está no B. Esse par, portanto, ele está na relação F. Se o x for 4, 4 mais 1 é 5. O y teria que ser 5. Notem que 5 também está no B. Portanto, nós temos os pares 2 e 3 e 4 e 5. São os únicos dois elementos da relação binária F. Pois bem, os pares são 2, 3, 4, 5, ok? 2, 3, 4, 5. Então, a relação binária F tem dois elementos, os pares 2, 3 e 4, 5. Muito bem. Agora, cuidado, conceito de função. O que é uma função? Uma função é uma relação binária. Qualquer relação binária é uma função? Não. Uma relação binária de A em B só é uma função se todo elemento de A tem uma única relação com o elemento em B. Nunca mais de uma, nunca menos de uma. Então, cada elemento do primeiro conjunto deve estar relacionado com apenas um elemento do segundo conjunto. Nem mais de um, nem menos de um. Então, aqui eu tenho uma relação binária que satisfaz essa condição, por isso eu tenho uma função. Já nesses dois casos, nós não temos funções. Observe que eu tenho no conjunto A, no primeiro conjunto, o elemento 4 com duas relações em B. E como eu disse, uma relação binária é função se cada elemento do primeiro conjunto tem uma única relação com elementos do segundo conjunto. Nunca mais de uma e nunca menos de uma. E nesse caso, o 4 tem mais de uma relação com elementos do segundo conjunto. Por isso, essa é uma relação binária, é a relação binária H, mas essa relação binária não é uma função. A relação binária G, será que ela representa uma função? Também não. E ela não representa uma função porque existe no primeiro conjunto, no conjunto A, um elemento que não possui relação com elementos de B. Ele não se relaciona com elementos em B. Ele não se relaciona com elementos que estão no segundo conjunto. Portanto, essa relação binária não é uma função. Já a relação F é uma função. E numa função, o primeiro conjunto recebe o nome de domínio da função. E ele é representado dessa maneira. O domínio de uma função, ou domínio dessa função em particular, função representada pela letra F, é o primeiro conjunto, é o conjunto A. Ficou claro? O segundo conjunto recebe o nome de contradomínio da função. E é assim que eu o represento. Lê-se contradomínio da função, é o conjunto B. No caso, o conjunto formado pelos elementos 1, 3 e 5, ok? Elementos do conjunto domínio, 2 e 4. Elementos do conjunto contradomínio, 1, 3 e 5. Cada elemento do contradomínio que está relacionado com elementos do domínio recebe o nome de imagem. 3 é a imagem do número 2. 5 é a imagem do número 4. De acordo? Então, pergunto a vocês, qual a imagem do número 2? Vocês dirão 3. Pergunto a vocês, qual a imagem do número 4? Vocês dirão 5. 1, 3 e 5 são elementos do contradomínio dessa função. Mas somente 3 e 5 são imagens. O número 1 não é imagem da função, pois não está relacionado com elementos do domínio. De acordo? Observem que, no par ordenado, o segundo elemento sempre é a imagem do primeiro. 3, que está no contradomínio, é a imagem do número 2, que está no domínio da função. Então, o primeiro elemento está no domínio, o segundo no contradomínio. E o segundo é a imagem do primeiro. 4 está no domínio, 5 no contradomínio.
e 5 a imagem de 4, ok? Muito bom. O conjunto das batatas, ele é formado por batatas. O conjunto das imagens, ele é formado por imagens. O conjunto imagem dessa função é o conjunto formado pelas imagens da função. E nesse caso, as imagens são 3 e 5. Então, os elementos do conjunto imagem da função são os números 3 e 5. De acordo? Muito bem. De um modo geral, eu tenho aqui o conjunto A e um elemento representado pela letra X pertencente a ele. Eu tenho o conjunto B e um elemento representado pela letra Y pertencente a ele. E uma função f de A em B, que associa cada elemento de A a um elemento de B, certo? Então ela faz isso, ela associa o elemento de A a um elemento de B. Como é que ela faz essa associação? Isso vai depender da sentença que a define. No caso da relação binária F, se você lembra bem, nós tínhamos y igual a x mais 1. Nós sabemos que o x é elemento do primeiro conjunto, portanto, o conjunto A, e que o y é elemento do segundo conjunto, portanto, o conjunto B. Então, o y sempre é o x mais 1. Então, eu considero 2, coloco aqui no lugar do x, adiciono 1 e descubro que o y é 3. 2, 3 é um par. Agora eu considero 4, 4 mais 1 dá 5, descubro que o y é 5, par 4, 5. Então, essa sentença define essa função. Mas cada função tem uma sentença que a define, né? A sentença que define a função pode variar, é claro. Mas, de modo geral, a função associa elementos do conjunto A, do domínio da função, a elementos do conjunto B. E obtenho, após essa associação, um par ordenado. O par ordenado x, y, em que y é a imagem de x. Então, não esqueça que o y é a imagem de x. E observem que o y, que é o segundo elemento do par, ele pode ser escrito dessa maneira. Y é igual a f de x. Ora, se o y pode ser escrito como f de x, e se y é a imagem de x, então f de x é a imagem de x. Portanto, habituem-se a ler f de x como sendo imagem de x. Posso, portanto, nessa relação, trocar o y por f de x. F de x é igual a x mais 1. De acordo? F de x igual a x mais 1. Tá bom? Então, lê-se, a imagem de x é o x mais 1. Então, para qualquer que seja o x do domínio nessa função, sua imagem será ele mais 1. Então, esse é o x, é o elemento que está no domínio da função. A imagem dele é ele mais 1. 2 mais 1, 3. A imagem deste elemento que está no domínio da função é ele mais 1. 4 mais 1 é 5. De acordo? É assim que eu devo ler essa sentença que aqui está. Tá? Então, primeiro conjunto domínio, segundo conjunto contradomínio. Elementos do contradomínio que estão relacionados aos elementos do domínio são as imagens da função. É isso. Está claro para vocês? Vamos resolver um exercício como exemplo de aplicação do que foi dito até aqui, ok? Considere os conjuntos A, que é formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o B, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Verifique se as relações binárias seguintes são ou não funções de A em B. Funções de A em B. Então, se a relação binária for uma função de A em B, A é o primeiro conjunto, recebe o nome de domínio, e B, o segundo conjunto, recebe o nome de contradomínio. Em caso afirmativo, determine seu domínio, contradomínio e o conjunto imagem. Item A. A relação binária F ela é formada por pares ordenados que estão em A cartesiano B. Então, eu já sei que o x está no A e que o y está no B. Tal que o y é o dobro do x menos 1. O y é 2 vezes x menos 1. Então, o y é o x vezes 2 menos 1. Ok? Vamos procurar quais são os pares ordenados que estão nesta relação binária. Para isso, basta colocar aqui no lugar do x os elementos de A, 1 a 1.
Muito bem, como eu havia dito, o y é igual a f de x, que nesse caso é igual a 2x menos 1. f de 1 lê-se imagem de 1. Lembra do que eu falei há pouco? F de x lê-se imagem de x. Pois bem, f de 1, imagem de 1. 2 vezes 1 menos 1. Como assim, Miranda? Ora, se f de x é o dobro dele menos 1, o f de 1 é o dobro do 1 menos 1. Se você atribuiu ao x aqui o valor 1, na sentença você deverá atribuir a x também o número 1. Então, teremos 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Portanto, o número 1, que está em A, está associado ao número 1, que está em B. f de 2, a imagem de 2. 2 vezes 2, menos 1. Só colocar o 2 no lugar do x. 4 menos 1 dá 3. E, por fim, a imagem do 3. 2 vezes 3 menos 1, que dá 5. Tá ok? Então, em diagrama de flechas, eu teria 1, 1, 2, 3. O 3, 5 não está nessa relação binária porque o 5 não é elemento do conjunto B. Essa, portanto, é uma relação binária que possui apenas dois elementos, os pares 1, 1 e 2, 3. Notem que ela não é uma função, porque no primeiro conjunto eu tenho um elemento que não possui relação com o segundo conjunto. E a relação binária é uma função quando todo elemento do primeiro conjunto tem uma única relação com elementos do segundo conjunto. Nunca mais de uma, nunca menos de uma. De acordo? Agora vamos analisar o item B. A relação binária G é formada por pares ordenadas x e y pertencentes à cartesiano B. E o y sempre é x menos 2, tudo isso ao quadrado. Ok? Então vamos voltar para cá, olha. Acompanha aqui. Então a primeira não é função, tá? Como eu havia dito. A segunda, y é igual a x menos 2 ao quadrado. Vou trocar o y por g de x. Então, g de x me permite encontrar a imagem de x. G de 1, coloco 1 no lugar do x. G de 2, coloco 2 no lugar do x. G de 3, coloco 3 no lugar do x. Por que G de 1, G de 2, G de 3? Porque 1, 2 e 3 são os elementos do conjunto A. Eu preciso procurar as imagens dos elementos do primeiro conjunto, no caso, o conjunto A. Então, a imagem de 1. 1 menos 2 dá menos 1. Quando você eleva ao quadrado dá 1. Então, o número 1 está associado ao número 1. A imagem de 2. 2 menos 2 dá 0. Ao quadrado dá 0. Portanto, o número 2 associado ao número 0. Olha que bonitinho. A imagem de 3. 3 menos 2 é 1. Eleva ao quadrado dá 1. 3 está associado ao número 1. Notem que essa relação binária é uma função, já que cada elemento do conjunto A tem uma única relação com elementos que estão em B. Observe ainda que não importa quantas relações cada elemento de B tem. Para que eu tenha uma função, os elementos de A, esses sim, devem ser tais que, para cada um, há uma única relação em B, nem mais nem menos. Portanto, nós temos uma função. E o domínio da função G é o conjunto A, é o primeiro conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. O contradomínio da função G é o conjunto B. Notem que o B, o contradomínio, é formado por 0, 1, 2, 3 e 4. Todos os elementos do conjunto B, do segundo conjunto, são elementos do contradomínio. Mas o conjunto imagem tem apenas dois elementos. Apenas 0 e 1 são imagens, né, nessa função. 0 é a imagem do número 2, 1 é a imagem do número 1 e 1 é a imagem do número 3. Muito bem, espero que vocês tenham entendido agora o conceito de funções e, por favor, não esqueçam de continuar estudando, tá ok? Tchau, pessoal!